E o escritor do Gênesis continua, capítulo 15, e diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo. Deus fala diretamente com Abraão. Já havia o sacerdote que ministrava perante o Deus dos céus e da terra, mas Abraão sempre foi autônomo nesse sentido. Sempre foi autônomo. Nunca esteve sujeito a nenhum sacerdote, mas quando um sacerdote vem ao seu encontro, vem falar com ele, ele o respeita, mas não segue diretamente, porque Deus fala ali diretamente, certo? É por isso que eu acho que é por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, por causa desse sentido, porque não há uma necessidade extrema assim de um mediador, de procurar um mediador humano para se chegar a Deus. E temos a capacidade e o poder perante Deus de chegar ao próprio Deus diretamente, autonomamente, assim como Abraão. É por isso que a Bíblia diz que somos filhos de Abraão pela fé. Ok? Então Deus lhe aparece e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo é proteção. O teu grandíssimo galardão, prêmio, presente. Então disse Abraão: Senhor Javé, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno de Damasco. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o seu herdeiro, teu herdeiro. Então o levou fora, Deus o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Era noite ou pelo menos madrugada. Conta as estrelas se o podes contar, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, e ele creu, apesar da sua idade, apesar da idade da sua esposa. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Mas nós vimos anteriormente que quem tomou a decisão de sair, não há nenhuma menção no chamado de Deus, foi o pai de Abraão, Tera. Foi o seu pai. Nós vemos que a chamada de Abraão acontece a partir de Arã, mas aqui Deus disse: eu te tirei de Ur, porque tudo o que acontece tem o dedo de Deus, tem a permissão de Deus. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho.
5 animais, 5 ofertas. E trouxe todos estes e partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Veja, Deus começa a falar com ele de noite, pois manda contar as estrelas, e aí continua durante o dia, com todas essas ofertas. E ele parte, no meio coloca banda em frente com banda. Durante o dia ele aguarda, e as aves vêm, as aves de rapina, talvez corvos, urubus, e eles enxotam. E aí passa todo o dia e chega à noite novamente. Veja que homem de fé. Você já observou isso, já prestou atenção nesse texto? Deus começa a falar com ele de madrugada, ele começa de noite a sua comunhão com Deus e segue durante o dia e novamente chega à noite e ele está lá. Isto é fé, isto é persistência. Veja, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E veio uma escuridão qual nunca antes ele tinha visto, qual nunca houve. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será da tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultada. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus não julga logo, na maioria das vezes, os atos dos homens. Deus espera, tem paciência para ver se as pessoas irão se arrepender. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça. Eita, meu Deus! E uma tocha de fogo que passou por aquelas metalhas. Entendeu? O pacto que Deus fez com Abraão. No pacto, as duas pessoas, as duas partes tinham que passar, as duas pessoas que estavam fazendo o pacto, o acordo, tinham que passar entre as partes das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios. Tinha que passar. E aquilo ali significava o seguinte: se eu não cumprir, que eu seja feito em pedaços, como esses animais foram feitos em pedaços, se eu não cumprir a minha parte. Mas veja o que acontece, Deus passa entre as partes, mas Abraão não passa. Então Deus estava se obrigando a cumprir, certo? Peremptoriamente a sua parte do acordo. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, o Gigaseu, e o Jebuseu. Deus passou pelas partes
E ele diz, eu me obrigo a cumprir. Você não precisa passar, você não tem a obrigação de cumprir nada, eu me obrigo a cumprir o que estou prometendo a você. Então, culturalmente, as duas pessoas tinham que passar entre as partes, quando faziam um acordo. E isso, eles queriam dizer com esse ato de passagem entre as partes dos animais mortos, uma parte de uma banda de um lado, outra do outro, e a pessoa que estava fazendo um acordo passar no meio. Isso que significava o seguinte: se eu não cumprir o acordo, se eu não cumprir, que eu seja feito semelhante a esses animais que estão mortos aqui, as suas partes estão lado a lado. Mas Abraão não passou, mas Deus passou, se obrigando assim a cumprir o acordo com Abraão, que é perpétuo. Valeu? E sucedeu o que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas partes. Deus, como tocha de fogo, passou entre as partes. E ali o acordo estava selado, o pacto estava feito. Um pacto que não pode ser quebrado, porque o próprio Deus entrou em acordo num pacto com Abraão. E mais uma vez nós vemos que Deus toma algo da cultura do povo e dá um ressignificado. Deus não despreza totalmente tudo que é da cultura de um povo ou da tradição de um povo. É bom que se entenda isso. E Deus usou exatamente isso. Aquilo que os homens conheciam nos seus acordos, nos seus negócios. Aquelas estratégias, aquelas práticas. Então, Deus aproveita-se dessa situação, faz uso dessa situação e ressignifica. Então, valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bye, bye. Pois o vídeo não pode ficar muito longo. Tchau, tchau. Deus abençoe.